Bom, então vamos começar esse bate-papo cultural de número 105. Então a gente conseguiu organizar aí nesses quase 8 anos 105 eventos com essa modalidade. Desses 103 estão circulando na TV Cidade Livre, sempre às quartas e sextas-feiras, às 23 horas. Essa semana eu assisti o que abordava a questão da medicalização de crianças, né, com uma psiquiatra, um tema bastante interessante e muito bom ter assistido de novo, né? Porque cada vez que a gente assiste, outras coisas você vai pensando, né? Isso é uma coisa boa. O Bate-Papo Cultural tem essa parceria, né, com a TV Cidade Livre, então a gente tem conseguido levar para as casas das pessoas, né, que não puderam estar, os encontros que a gente tem feito aqui. E também fica disponível no site do arquivo. Então, quem gostou pode assistir, pode baixar. A gente tem bate-papos que a gente tem notícias que foram usados em sala de aula, em algumas disciplinas. Uma colega lá que dá aula na rede, em Campinas, por exemplo, já me disse que usou com alunos do ensino médio, né? Então, tem uma temática bastante variada, né? A gente tenta diversificar bastante. E acho que foi legal porque a gente conseguiu, nesses encontros todos, fazer um caldo, né, de um pensar e colocar o arquivo também nesse espaço de educação, né, de formação, de um jeito de pensar, que eu acho que foi bom para a cidade. Então, hoje aqui nós temos o Adriano Mergulhão, que a gente lá no Centro de Voluntariado, nos movimentos de juventude, conhecia como Zino, né, que cresceu aí com a meninada que veio aqui até prestigiá-lo hoje, e a gente poder ouvir um pouco do trabalho dele nessa pesquisa sobre ética e política. Num momento tão efervescente desse país, eu acho que a gente vai ter uma conversa bem bacana. Então, Zino, por favor. Agora eu vou te chamar de Adriano, né? Precisou. O Adriano, ele está fazendo o doutorado dele aqui na UFSCar e fez uma trajetória aí pela filosofia bastante interessante. E é bacana a gente que viu essa meninada crescer, ver como cada um foi se posicionando de um jeito, mas grande parte deles preocupados com o mundo, com a vida, com a sociedade, o que mostra que a gente tem essa obrigação, né, os mais velhos, aí, de fazer um trabalho bacana com a juventude, não é? Então, boa noite a todos. Agradeço o convite da Tereza e de todo mundo aqui do arquivo. Primeiramente, vocês já sabem, né? A gente vai falar sobre um tema que é a política, né? E a tensa relação entre ética e política. É um tema bastante atual, né? Pela crise política e ética que nós estamos vivendo aí nos dias de hoje. Então, acho que é interessante, muitas vezes, a gente pensar essa perspectiva atual, remetendo ao que os grandes clássicos já refletiram sobre esse tipo de temática. No caso específico, hoje eu vou falar um pouco sobre o Aristóteles. O Aristóteles, eu acho que é um filósofo bem interessante para a gente pensar essas questões, porque ele é um dos primeiros grandes teóricos políticos. Embora ele fosse, em última instância, um defensor da monarquia, ele falava que, dentre os tipos de governo que ele considerava ruins, o melhor de todos era a democracia, no qual ele também vivia. Era o nascimento da democracia na Grécia. Ele vem logo depois do século de Péricles, né, que era um grande estadista grego. Então, eu acho que é importante trazer esses pensadores antigos para a gente tentar atualizar um pouco as propostas que eles colocaram e pensar um pouco os problemas que nós estamos vivendo na pele, né? Como a gente sabe, nos dias atuais, a política enfrenta uma crise ética.
Nesse sentido, essa crise vem pois se perdeu paulatinamente o senso de coletividade, que para os gregos seria a communitas, ou comunidade, né? Essa comunidade na qual todos vivemos. No presente, nós estamos centrados no indivíduo, no sujeito individualista, imerso quase sempre num complexo absolutamente egoísta. Não se pensa mais, como os gregos antigos faziam, na questão da polis, a comunidade política de cidadãos, que era uma parte indissociável do trabalho coletivo pelo bem comum, em qual todos estavam envolvidos, em maior ou menor medida, na construção do próprio processo democrático. O próprio termo democracia, a gente vai voltar a isso várias vezes, carrega como significado esta indicação. O termo demos, do grego, é povo, e kratia vem de kratos, nada mais é do que poder. Então, democracia é o poder que emana do povo, do coletivo de homens, que, além da esfera particular das suas casas, tem necessariamente de vivenciar suas cidades e nações, hoje em dia no próprio mundo, né, porque a gente vive num contexto globalizado, onde virtualmente a gente está conectado a todas as pessoas, embora não efetivamente, ao menos virtualmente, né? Então, nessa vida comum, em tese, as pessoas que eram eleitas para governar deveriam ser cidadãos mais aptos, aqueles que dariam o melhor de si em prol de todos, né? Os políticos, as figuras públicas, deveriam ser, em tese, as representações simbólicas das necessidades do povo, do ethos, da ética, em suma, de todos nós. Esse é só um adendo que eu faço antes da gente começar, basicamente, a palestra em si. E eu queria fazer umas observações, assim, antes da gente começar mesmo. Eu vou fazer mais ou menos uma leitura e vocês podem interromper quando quiserem, fiquem à vontade para fazer questões, perguntas. E eu vou fazer só umas observações. Minha fala tem mais ou menos uns 30 minutos, talvez eu extrapole um pouco, os 40 minutos. Então, antes de iniciar a palestra, eu gostaria apenas de fazer uma observação sobre esse tema, assim, sobre o que é propriamente a ética. Se nós pensarmos a ética como algo acabado em si, nós não conseguimos adentrar esse conceito, porque a ética, na verdade, ela é como se ela fosse um organismo vivo, um organismo da qual nós próprios somos o corpo político, né? Nesse sentido mais amplo do termo, a gente pode dizer que a convivência entre os homens é sempre dinâmica. Então, o convite ao futuro ele está sempre aberto, e é isso que abre perspectivas para que a própria ética não seja nunca um conceito fechado em si mesmo. Eu sou, me perdoem o termo, um filósofo, entre aspas, porque aqui no Brasil a gente forma mais historiadores da filosofia. Então, os filósofos, via de regra, eles não sabem definir exatamente o que a ética é, num sentido mais completo e acabado. Mas, felizmente, eu acho que uma definição cabal do que seja a ética não vai ser aqui necessária neste momento. Minha pretensão é muito mais modesta. Eu pretendo apenas problematizar filosoficamente, junto com vocês, o que é a ética, ponto de interrogação. Ou seja, eu pretendo acrescentar um ponto de interrogação para, ao fim, cada um de vocês possam, então, tirar suas próprias conclusões. Assim, tal interrogação não fica mais restrita ao âmbito do ser humano tomado como um indivíduo isolado, mas tomado como um ser que vive, por essência, em comunidades e está englobado em todas as situações cotidianas nas quais nós estamos inseridos, e nas quais sempre demandam decisões éticas, tanto da nossa parte quanto do coletivo. Feita essa ressalva, então, eu dou início à minha palestra, afirmando algo que vocês já estão começando a suspeitar.
Como eu disse, a ética não é um saber acabado. Ela não é uma ciência exata, uma vez que ela não tem um conjunto de leis absolutas que lhe sirvam de fundamento. A ética não cabe em uma tabela que possa, então, ser dividida em duas colunas, onde tudo que está de um lado é o certo e tudo que está no seu lado oposto seria o errado. Ou seja, não é possível definir de antemão tudo que é bom e tudo que é mal, pois a vida humana é absolutamente complexa e não se baseia em fórmulas prontas. Acho que se nós quisermos pensar, todos aqui, acho que a grande parte das pessoas, talvez que estejam aqui, pelo menos vários que eu conheço, estão envolvidas em contextos políticos, em contextos sociais, e batalham a cada dia por essa melhoria das relações, não só éticas, mas como um todo, assim, trabalhando em prol de uma melhoria da sociedade. Vocês já sabem muito bem disso, imagino que vocês se deparam sempre, a cada dia, com situações inéditas, que incluem sempre novos e difíceis dilemas, né? A ética é sempre feita de dilemas. Nós acabamos de tocar um conceito importante para a nossa reflexão, o conceito de dilema. A própria palavra já indica o que temos em nossa frente. Di, do grego, vem de dois, e lema quer dizer assunto. Então, quando nós estamos diante de dois diferentes assuntos, nós temos sempre que optar por um determinado caminho. A palavra dilema que nos indica que nós temos que decidir entre dois assuntos, ou melhor, entre duas alternativas, via de regra, opostas. Quem aqui nunca viveu um grande dilema, que atire o primeiro copo de café no palestrante? Como ainda estou tranquilo aqui, eu acho que não vamos chegar até esses termos, eu queria só colocar algo que é muito especial, pelo menos do ponto de vista da filosofia, e que se inclui dentro de todos os nossos dilemas. Esse algo não é nada mais, nada menos do que a própria liberdade. Temos liberdade de escolha para fazermos aquilo que achamos adequado em cada situação de nossas vidas. Esse discernimento, essa capacidade de decisão, é o que nos leva a deliberar sobre o modo como queremos viver e o modo como queremos que seja a sociedade que vivemos. Agora sim, começamos a perceber com mais clareza que todos nós estamos incluídos em um campo ético. A palavra ética, como eu já indiquei no começo, vem do grego, ela vem de ethos. Essa palavra tem vários significados, mas os principais são costume e hábito. São os nossos costumes e os nossos hábitos que estão em jogo quando falamos de ética. Então, a ética deve ser, pelo menos na filosofia, uma disciplina que discute o sistema de valores de uma sociedade acerca do que é o bom e o mal, o certo e o errado, a virtude e o vício. Em resumo, os princípios morais que uma sociedade determinada considera justos ou injustos, positivos ou negativos. Como a ética começou a ser discutida e problematizada de modo mais sistemático há cerca de 2.500 anos atrás, na Grécia Antiga, e até hoje nós não paramos de questionar o que ela realmente é, eu resolvi pedir ajuda a um grego antigo, né, que está no título da minha palestra, que escreveu um dos primeiros tratados de ética de que se tem notícia. Para nos auxiliar a pensar em como a ética está incluída em cada decisão importante que temos de tomar em nosso dia a dia, eu vou falar um pouco da ética de Aristóteles. Só para contextualizar, o Aristóteles ele é um filósofo grego. Na verdade, ele nasceu em Stagira, que era uma cidade da Macedônia, que foi anexada pela Grécia, e que mais tarde a própria Macedônia é que passa a governar o Estado grego com o Alexandre o Grande. Alexandre o Grande Aristóteles foi preceptor dele. Ele é um dos primeiros grandes generais a criar um sistema de expansão rumo ao Oriente, que hoje em dia nós poderíamos fazer um paralelo com a globalização. Esses exércitos gregos iam conquistando províncias e levando a sua cultura, a cultura grega, para aqueles povos que eles consideravam os bárbaros. Os bárbaros eram todos aqueles que não falavam grego.
Aristóteles ele foi discípulo de Platão, que por sua vez foi discípulo de Sócrates, Platão fundou a academia, onde Aristóteles estudou a maior parte da sua vida, até que ele funda a sua própria escola para difundir um pouco suas doutrinas, porque ele tinha várias rivalidades com seu mestre Platão. Deixa eu só me situar um pouquinho. Aqui. Ele foi... tá aqui, desculpa, gente. Esse autor, o Aristóteles, ele foi quem cunhou a definição mais conhecida que nós temos de ser humano. Essa é uma curiosidade, mas que vai ser importante para a palestra, saber que Aristóteles foi quem disse que o homem é um animal racional. Ele foi o primeiro a afirmar, fazer esse tipo de afirmação, que é uma afirmação base. Hoje em dia parece um senso comum a gente pensar isso, mas na época não era tão simples assim. Ele dizia que nós somos racionais, principalmente porque nós temos a capacidade de expor as razões que estão por trás das nossas ações. Aristóteles ele falava assim que todos, não só os seres vivos, mas tudo que existe no mundo, todas as formas de existência que estão em jogo no nosso planeta, sofrem influência de 4 causas principais. Ele vai numerá-las. A primeira é a causa material, a segunda é formal, a terceira é eficiente e a quarta é a causa final. Sobre todas essas 4 causas, existem 2 movimentos que estão agindo sobre elas. A potência e o ato. Eu vou exemplificar só para a gente poder entender. Então, vamos pegar, no caso, quando eu fazia os trabalhos voluntários com a Tereza, a gente trabalhava no projeto Semente. Então, eu vou usar esse exemplo só para ficar um pouco mais claro. A causa material é a própria semente, do que ela é feita, qual é a matéria que está por trás dela. Em ato, ela é uma semente, e ela tem uma forma. A forma atual dela é a semente mesmo, em si. Só que ela tem uma potência. Qual é a potência que está por dentro da semente? Ela pode germinar e, potencialmente, ela pode se tornar uma árvore que vai dar frutos, vai gerar novas sementes e vai dar continuidade a esse ciclo ininterrupto. Então, essa causa formal e material da semente é influenciada por uma causa eficiente. Ela pode ou não vingar? Se nós plantamos essa semente, regamos, cuidamos e temos o cuidado de estar observando o crescimento, nós então nos tornamos a causa eficiente da germinação dessa semente até que ela chegue à sua máxima potencialidade, que é aquilo que Aristóteles chama de causa final, aquilo para o qual, em essência, ela é projetada, ou seja, ser uma árvore que dê frutos. Aristóteles pega esse tipo de metáfora, que serve para todas as coisas que existem, e joga um pouco dessa reflexão para o campo moral. Então, potencialmente, toda criança é um homem, né? Só que, para que ele se desenvolva, ele tem que ter uma causa eficiente, tem que ter alguém que cuide daquela criança, que é um adulto em potência, em ato ela ainda é criança, mas para que ela se desenvolva e acabe com a consecução de todas as suas potencialidades, até chegar à causa final, que seria um adulto com um pensamento racional acabado, é necessário todo um cuidado. Isso aqui vai ser importante para alguns pontos que a gente vai tocar aqui em breve. Aristóteles complementa aquela definição que eu acabei de dar do homem como animal racional, dizendo que, por sermos racionais, nós somos também animais políticos. O termo que ele usa é zoon, logon, ethon. Esse termo quer dizer o homem que tem o dom da razão, ou seja, da fala. A fala que é capaz de dar razões das suas próprias ações. Então, todos nós, além de racionais, somos também animais políticos. Políticos, política, vem de polis. Polis nada mais é do que a cidade-estado grega. Então, o homem é o animal que possui um discernimento prático, uma razão, e que vive junto com outros homens em uma organização social, que, teoricamente, deveria ser justa,
para que a convivência entre seres humanos fosse, então, harmoniosa. Mas é aí que, como a gente costuma dizer, que a porca torce o rabo, porque se todos os homens são livres e se todos fizerem o que bem entender, satisfazendo todas as suas vontades e seus caprichos, o mundo se tornaria o próprio caos, uma guerra de todos contra todos, como diz muito posteriormente o esquema de Hobbes, né? Já diz o ditado, onde todos mandam e ninguém obedece, tudo fenece. Mas quem nós devemos obedecer? Essa é uma das perguntas principais que Aristóteles coloca na sua ética. É aí que entra toda a originalidade da ética aristotélica, pois sua teoria infere que devemos, em primeiro lugar, obedecer a nós mesmos. Então, é uma ética individual, mas, ao mesmo tempo, ela não é individualista. Isso aqui vai ficar um pouco mais claro conforme for dando prosseguimento. Para que isso aconteça, para que nós possamos obedecer a nós mesmos de modo positivo, e o termo é importante agora, saudável, nós também devemos saber mandar em nós mesmos, pois somos nós quem decidimos o modo como queremos viver, e só assim poderemos atingir a felicidade. A felicidade, a qual, para Aristóteles, é o único fim em si mesmo e o desejo comum de todos os homens. O termo que ele usa é phronesis. Eu já vou falar um pouco sobre isso. Eu vou dar um pequeno exemplo. Eu posso chegar para uma pessoa qualquer e perguntar por que ela está empenhada em fazer um determinado trabalho sobre a área que ela atua. Ela pode me responder que ela faz isso para aumentar suas perspectivas de trabalho. Então eu pergunto, por que você quer aumentar suas perspectivas de trabalho? A pessoa responde, pois eu quero ganhar um salário melhor, porque eu quero... Por que então você quer um salário melhor? Pergunto eu. Porque eu quero ter mais qualidade de vida. Continua a perguntar, por que você quer ter mais qualidade de vida? E assim eu vou perguntando, assim por diante. É muito provável que essa pessoa, em algum momento, me responda, Adriano, porque eu quero ser feliz. E, a partir desse ponto, o meu questionamento não pode ir além. Por que não? Porque não faz nenhum sentido que eu pergunte, por que você quer ser feliz? Essa é uma meta que não precisa de nenhuma outra razão ou justificação. A felicidade, para Aristóteles, é uma coisa que todos nós queremos por causa dela mesma, por causa dos próprios benefícios que ela traz. Aristóteles chama isso de o bem, com letra maiúscula, pois o bem, para os seres humanos, consiste na eudaimonia. Eu, no grego, significa bom, e daimon significa espírito. Então, em grego, o espírito bom é aquilo que nós traduzimos frequentemente por felicidade. E a felicidade é a meta humana universal. Por acaso, vocês conhecem alguém que não deseja ser feliz? É muito difícil, né? Pelo menos eu nunca conheci. Agora, nós podemos atingir este bom estado de espírito, esta felicidade, para que ela ocorra, nós deveríamos, então, cumprir metas e objetivos que sejam autorrealizáveis, para que nós não acabemos frustrados, né? Eu não posso desejar que tudo que existe no mundo seja meu, porque é uma meta irrealizável e eu vou acabar me frustrando, né? Essas metas têm que ser possíveis de serem realizadas, em última instância, por nós mesmos. Para que nós não entremos em conflito com nossa consciência, é preciso direcionarmos nossa vida para desejarmos, de acordo com Aristóteles, o que é nobre e virtuoso. Do contrário, a felicidade pode fugir de nossas vidas. Eu lembro agora de uma frase, é uma frase até conhecida, às vezes ela circula aí na internet, ela é do Antônio Fagundes. Ele está fazendo agora, acabou, acho que na semana passada, um personagem que era o estereótipo máximo do mau caráter, né, aquele coronel Saruí. E essa fala tem bastante a ver com as posições do coronel. Ele falava assim, o Fagundes, tudo na vida que é bom é ilegal, imoral ou engorda. Temos que tomar, né, devido cuidado com um tipo de opinião como esta,
pois se tomarmos como boas coisas ilegais ou imorais, nós podemos estar sabotando nossa própria possibilidade de sermos felizes. Se vocês ainda estão preocupados com as coisas que engordam, vocês fiquem mais tranquilos, que o Aristóteles pode nos dar uma solução não tão radical, como eu vou falar um pouco mais à frente. O que eu estou querendo dizer é que se nós desejamos viver em uma sociedade que seja pautada pela ética, nós devemos abrir mão de muitas de nossas pretensões egoístas, pois, do contrário, estaríamos de modo antissocial, pois um fato que prejudica a coletividade certamente também é inconveniente para nós mesmos. O filósofo bem conhecido, bem midiático, Cortella, ele criou uma espécie de regra de ouro para sabermos como agir. Ele fala dessa regra ao comentar uma frase do apóstolo Paulo que diz o seguinte, uma frase que está no Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Enfim, eu não sou leitor da Bíblia, mas eu trouxe porque é interessante, a frase é boa. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Opa. Espera um pouco que eu me perdi. Está aqui. Então, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Para sabermos o que nos convém, é preciso fazer uso da ética, compreendendo-a como um conjunto de valores e princípios que usamos para responder às 3 grandes questões existenciais. Primeira, o que eu quero fazer? Segunda, o que eu devo fazer? E terceira, o que eu posso fazer? Qual é o dilema que surge quando me coloco tais perguntas? Existem 3 registros diferentes em jogo: o do desejo, o que eu quero; o da moral, o que eu devo; e o da liberdade, o que eu posso. Diz então Cortella nessa regra: nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. Nem tudo que eu devo, eu quero. Só vai haver paz de espírito, isto é, uma ação ética, quando, agora é importante, aquilo que você quer é ao mesmo tempo o que você pode e o que você deve. Mas como então podemos decidir os critérios que irão ajudar a fundamentar as nossas escolhas cotidianas? É aí que entra a questão da autonomia, pois devemos realizar nossa ação livre dentro de um conjunto de possibilidades que inclua o outro dentro da minha própria perspectiva. É isso que modernamente nós chamamos de alteridade. Nós temos sempre que pensar que o outro é um outro igual a mim. Quem nunca ouviu a frase, minha liberdade termina onde começa a do outro? Essa é a forma popular de uma expressão que está numa enciclopédia francesa, que é um pouquinho, ligeiramente diferente, mas ela quer dizer absolutamente a mesma coisa. Deixa eu só achar onde que está. O limite da ética é o limite do campo alheio. É isso que essa frase, no fundo, ela está querendo mostrar para a gente. Minha liberdade termina onde começa a do outro. Quer dizer, o limite da ética é o limite do campo do alheio. Esta frase mostra que nenhuma ética pode ser unicamente individual, no sentido individualista do termo. A ética é sempre coletiva, pois ela se refere ao fato de que as minhas escolhas dependem das circunstâncias em que estou vivendo e, mais do que isso, das outras pessoas que estão no meu entorno. Por isso, a ética exige uma reflexão sobre a vida como um todo, que demanda o nosso aperfeiçoamento diário para a formação de um conjunto de princípios e valores que sirvam para orientar a conduta dos seres humanos. Vou fazer só uma reflexão que a ética do Aristóteles, então, na filosofia a gente chama ela de teleológica. Ela visa um fim, que é a felicidade. E, por outro lado, ela não é uma ética prescritiva, ela não é uma ética do dever, ela não vai me apontar aquilo que eu devo fazer
porque aquilo já é um saber acabado. Por exemplo, uma ética prescritiva seriam as éticas no sentido horizontal do termo. Eu posso usar como exemplo aqui os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são revelados por um Deus onisciente, onipresente e assim por diante, que ele dá aqueles mandamentos prontos e acabados, e as pessoas devem, então, obedecer e se pautar por eles. Para Aristóteles, isso é muito delicado. Primeiramente, porque ele nasceu já muito antes de Cristo, muito antes dessas questões estarem conjugadas deste modo. Mas o problema desse tipo de ética é que, como a comunidade de seres humanos é sempre mutável, ela está sempre em desenvolvimento, essas regras se tornam obsoletas. Eu vou usar um exemplo bem simples. Um dos mandamentos, vocês devem lembrar, é não cobiçará a mulher do próximo. Esse mandamento, na verdade, ele não é bem assim. Se você for no aramaico, ele diz um pouco mais e revela um pouco do que está por trás desse tipo de ideia. O mandamento completo diz o seguinte: não cobiçarás a mulher, a terra e o boi do próximo. Então, pensando nessa perspectiva, o que a gente tem? Nós já estamos pensando a mulher como propriedade do homem. Algo que, nos dias atuais, já é absolutamente incabível, a não ser que a gente esteja vivendo em sistemas absolutamente arcaicos. E se a gente quisesse pensar, então, uma ética prescritiva, ela deveria estar sempre sendo atualizada. Esses mandamentos, então, se eles fossem servir como guias éticos, eles teriam que estar em constante modificação para atender às necessidades de cada época. Então, hoje em dia, eu pensei que se a gente fosse atualizar esse mandamento, ele teria que valer para todos os lados. Então, não cobiçarás a mulher do próximo. A mulher, não cobiçarás o homem do próximo. O homem não cobiçará o bofe do próximo, assim como a mulher não cobiçará a peguete da próxima. Assim, nós podemos pegar todas as questões de gênero e atualizar um tipo de mandamento como esse para os dias atuais, os quais ele faria muito mais sentido do que pegar algo que foi prescrito há mais de 2000 anos e usar como se aquilo fosse um dogma. Essa que é a questão do Aristóteles. Não podemos usar os valores éticos como dogmas. Nesse sentido, Aristóteles define a ética como um saber prático. No saber prático, nós vemos que o agente, isto é, o sujeito que pratica determinada ação, e a finalidade do agir, isto é, o fim para o qual tende a sua ação, são sempre inseparáveis. Por exemplo, para Aristóteles, dizer a verdade é uma virtude do agente que não pode ser separada de sua finalidade, isto é, proferir uma afirmação que corresponda à realidade. Se assim for, o agente e a ação são virtuosos. Do contrário, se o agente tiver decidido que a finalidade da sua ação fosse a mentira, ambos, tanto o agente quanto a ação, seriam viciosos. Por isso, é importante que a liberdade do sujeito da ação, ou seja, aquele que decide, delibera e escolhe conforme a sua vontade, seja guiado por nossa capacidade racional. Daí o porquê que o homem é racional. Ele delibera e ele tende a escolher sempre o melhor. No caso, se ele escolher o melhor apenas sob o ponto de vista individual, isso é uma questão viciosa. Se ele pensar no coletivo, essa é uma ação virtuosa. A razão tem por função controlar os nossos instintos e refrear os vícios. A isto damos o nome de autonomia ou autodeterminação, que consiste em sabermos que a deliberação sobre a ação está em nosso poder. Assim, não podemos nos deixar levar nem pelas circunstâncias externas e nem pelos instintos, nem pela vontade alheia. Só assim nos tornamos agentes éticos que optam racionalmente pela conduta virtuosa. Quem assim o fizer, colhe o fruto da firmeza do seu próprio caráter. Aí, mais um termo que é importante para a nossa reflexão. Se a gente pensar caráter, ele não dá muita indicação do que ele quer dizer, no sentido da filologia da palavra. Mas se nós jogarmos para o português de Portugal, já fica um pouquinho mais claro, que é carácter, com o C mudo. O caráter do português arcaico vem de característica. Então, o nosso caráter são aquelas características que mais sobressaem. Nosso caráter é aquilo que nós somos ao olhar do outro
e também dentro daquilo que as nossas ações espelham, né? Mas, então, fica a questão, como nós podemos adquirir um bom caráter ético? Aristóteles, para responder essa pergunta, ele escreve toda essa obra, chama-se Ética a Nicômaco. Quando ele escreve esse livro, Nicômaco era o filho de Aristóteles que acabava de nascer. Os gregos, por condições sanitárias, de higiene, tudo, não viviam muito. Provavelmente era muito raro você ter adultos que vivessem muito mais de 40, 45 anos. Então, como ele sabia que ele teria uma perspectiva de vida pequena frente à vida do filho dele, que acabava de nascer, ele já tinha mais de 35 anos quando o filho dele nasce, ele escreve essa ética que seria como um guia para que ajudasse não só o filho dele, mas outras pessoas que se interessassem por ler a obra, a pensar e refletir sobre como, então, agir eticamente. Para isso, nós devemos aprender a valorizar, de acordo com Aristóteles, o que é bom, o que ele chama de virtuoso, e recusar o que é mal, aquilo que ele chama de vicioso. Não tem nenhum caráter moralista na questão de virtude e vício aqui. A gente não está pensando assim como se fosse um vício em uma determinada substância ilícita ou coisa do tipo. Esse vício é tudo aquilo que causa mal a mim enquanto indivíduo. E a virtude é tudo aquilo que me traz futuramente, talvez, não às vezes imediatamente na ação, mas que, sob perspectivas futuras dentro de uma sociedade, me traz o bem. Aquele bem que eu falei em letra maiúscula. Virtude e vício são, então, como os dois polos morais que funcionam como dois eixos de uma balança, na qual nós podemos pesar, isto é, valorar o nosso caráter individual. Esta espécie de balança moral que Aristóteles diz que existe no interior de cada homem funciona com 3 níveis de mediação, balizados sempre pelo bom senso. Então, é uma ética do bom senso. Todos nós temos bom senso, né? A gente só não sabe exatamente, muitas vezes, como usar esse bom senso em determinadas situações. Aristóteles, isso aqui lembra muito um pouco o budismo. Buda, né, ele prezava sempre pelo caminho do meio, né? O caminho de Buda é o caminho do meio. O caminho do Aristóteles também, é sempre o caminho do meio. A gente já vai entender um pouco como funciona. Porque se existem 3 níveis, o nível de equilíbrio seria esse nível central, aquilo que dá o eixo de equilíbrio entre os dois opostos. Esses níveis são, primeiro, a falta, aí o nível do meio, a moderação, e, no outro extremo, o excesso. A falta descompassa a balança para um lado, e o excesso descompassa para o outro. Só a moderação nos dá, então, o equilíbrio. Vamos tentar transpor esta metáfora para o campo prático. Como eu falei agora há pouco do exemplo do Fagundes, tudo que é bom na vida engorda, vou usar um exemplo da alimentação. Para termos uma boa conduta em todas as situações, Aristóteles diz que temos que nos pautar pela temperança. Temperança é o temperamento moderado. A palavra temperança, a gente pode fazer um link direto, porque é a mesma raiz etimológica de tempero. Os temperos, para que servem os temperos? Para temperar um determinado alimento que eu vou preparar ali. Então, o primeiro exemplo, eu vou fazer um banquete, vou fazer com vários convidados. Uma comida temperada ao exagero, no caso, vamos falar que o meu tempero seja o sal, ela vai ficar salgada, ela não vai ficar apetitosa ao paladar. Do mesmo modo, se eu não colocar nenhum sal naquela refeição, ela vai ficar insossa. Qual que seria o meio termo? A comida que está bem temperada, ela está no limite, ela nem excede e ela nem falta. Então, o exemplo que isso decai, se eu fosse jogar isso para o campo da hora de fazer a própria degustação do alimento, seriam vários níveis. Existem vários perfis de pessoas que se encaixam aqui. Teria o que peca por excesso, que é o glutão, o guloso, aquele que come além da sua necessidade biológica. Mas também teria o outro extremo, aquele que se recusa a comer, aquele que poderia ser, talvez hoje, pela psiquiatria, a gente chama do anoréxico. Isso também vai causar tanto mal quanto você comer em excesso. Então, o frugal seria também esse caminho e esse meio termo. Esse tipo de exemplo serve para ser maximizado para
todo tipo de ação. O exemplo principal que Aristóteles usa é o do arqueiro. Um bom arqueiro não é outro senão aquele que acerta no centro do alvo. Então, ele sempre mira o meio. Ele não mira nem muito alto, nem muito baixo, nem muito para a esquerda, nem muito para a direita. Ele é um indivíduo que tem um foco, e esse foco é aquele ponto central, o qual ele tem que sempre tentar atingir em todas as suas esferas de ação. Esse exemplo do sal, a gente pode pensar também no termo que não era usado para os gregos, mas assim que o Império Romano passa a dominar toda aquela região dos gregos, eles passam a pagar os seus soldados com soldo. Esse soldo, a gente conhece bem a palavra, é o salário, que vinha de salarium. Eles eram pagos com sal, né, muitas vezes porque era uma especiaria muito cara. Então, se a gente pensar no esquema do salário, será que seria positivo que eu tivesse um salário absolutamente exagerado? Do mesmo modo, não ter um salário é algo absolutamente negativo, mas desejar um salário moderado não é um pecado, digamos assim, para ninguém. Então, sempre essa ética tripartida do Aristóteles se baseia pelo exemplo da balança, sempre tentar mediar e cair nesse termo mediano. Este exemplo que eu estou usando pode parecer triviais, né? Mas eles podem ser transpostos para todo tipo de caso, servindo como aquilo, como eu falei, que no budismo nós chamamos de caminho do meio. É só o caminho do meio, isto é, a conduta guiada pela razão, que pode nos levar à recusa dos vícios, dos instintos irracionais e das paixões vulgares que tentam continuamente a nossa ânima, né? O nosso espírito, no sentido grego, que não é esse espírito do mesmo modo que a doutrina cristã trabalha. O espírito, na verdade, é aquilo que a própria pessoa é, a ânima, aquilo que anima, aquilo que dá vida a nossas atividades. Quando nós reconhecemos a nós mesmos como os principais agentes éticos das nossas vidas, nós podemos optar racionalmente por uma conduta virtuosa, a qual nos leva à mais almejada meta de nossas vidas, o bom espírito, ou melhor, a felicidade. Esses aqui eram as observações mais gerais. Eu vou querer, na verdade, mais abrir para pergunta. Hoje é véspera de feriado, não vou ficar me alongando, mas antes eu vou fazer só umas observações bem mais gerais, e depois eu vou ler um trechinho só da Ética Nicômaco, que isso daí está mais ou menos que condensado. Como, em última instância, tudo depende do indivíduo, sem que este indivíduo possa cair no individualismo. Se ele cair no individualismo, ele esquece da coletividade, e é aí que as ações éticas passam a carecer desse sentido mais pleno do qual ele está desejando demonstrar. É só a gente pensar na política. Hoje em dia, os nossos principais governantes, eles governam muito mais em benefício próprio do que em benefício comum. Isso que seria a falta de ética na política e a crise do qual nós estamos passando por esses momentos, né? Quando, então, nós temos essa ideia de que nós vivemos em um ambiente gregário, greg também do grego quer dizer rebanho, mas sem esse sentido cristão que o termo ganha depois, a gente vê que a nossa função é sermos gregários. Do contrário, nós acabamos segregando, ou seja, afastando determinados indivíduos do rebanho ou até nós mesmos. Segregar, então, em última instância, é a pior atitude que alguém pode ter. É a segregação, como nós vemos, racial, econômica, em todos os âmbitos onde você segrega determinados indivíduos por determinadas características que não, às vezes, compactuam com a ideologia dominante, a gente vê que você foge, então, da ética, do éticos, do bom costume, daquilo que seria o indivíduo portador de um caráter. Eu vou, então, encaminhando já para o fim da palestra, com uma frase que Aristóteles mostra que, em última instância, a decisão entre o bem e o mal está sempre em nossas mãos. Cabe, então, decidirmos a cada passo das nossas vidas o caminho que nós queremos tomar. Ele diz o seguinte: na verdade, citou Aristóteles, a excelência nos diz respeito a encontrar-se em nosso poder tanto
Desculpa, deixa eu falar de novo. Na verdade, a excelência nos diz respeito e encontra-se em nosso poder tanto quanto a perversão. Isto é, as situações em que está em nosso poder agir são as mesmas em que nós podemos não agir. Porque, quando está em nosso poder dizer não, também está em nosso poder dizer sim. De tal modo que, se estiver em nosso poder o agir bem, também estará o não agir vergonhosamente. Inversamente, se estiver em nosso poder não agir bem, também aí estará o agir vergonhosamente. Se está em nosso poder fazer coisas boas, tanto quanto coisas vergonhosas, também está em nosso poder não as fazer. É nisto que consiste o poder ser bom ou mau. Por isso está em nosso poder prestarmos ou não prestarmos. Fecha a citação. Tudo isso que ele diz se resume à questão. Está sempre em nossas mãos sermos éticos ou antiéticos. Por isso eu costumo dizer que a ética nada mais é do que uma estética interior. Como conclui Aristóteles, nosso caráter nada mais é do que o resultado da nossa própria conduta. Se nós pensarmos no sentido mais amplo, o último reduto de toda a moralidade, para o Aristóteles, é sempre a decisão pessoal na hora de agir. Não há um sistema que nos constranja inexoravelmente a agir de modo antiético. Não é porque eu estou na política que eu tenho que fazer o jogo que já está sendo feito. Eu posso me recusar, eu posso tentar atitudes inovadoras, ou então eu posso sair daquele jogo, mas sem deixar de ter a perspectiva de que, ao adentrar o jogo, eu não preciso necessariamente me adequar àquilo que está sendo feito do modo como está sendo feito. Está em meu poder a ação de tentar modificar aquela determinada situação na qual eu estou inserido. A razão da vida, nesse sentido, para Aristóteles, é uma busca pela utopia. É triste, assim, quando nós abandonamos as utopias, falar, as coisas já estão desse jeito, não tem mais o que fazer. No momento em que nós nos conformamos com o status quo, aí, neste momento, nossos inimigos passam a vencer. Então, o meu apelo é que nós continuemos a sonhar. E eu encerro, então, com uma frase que é do Raul Seixas, que é aquela famosa, todo mundo conhece, eu acho. Sonho que se sonha só, é só um sonho. Sonho que se sonha junto, é realidade. Lembrando que sonho não é delírio. É isso.